Coleguinha, chegou a hora de obter informações de arquivos. Bom, nós já utilizamos o stat e o file. Nós podemos utilizar ambos, conforme nós já vimos aqui no uso, né? Então eu vim utilizando a ferramenta, o Linux, né? File etc, né? PASWD, e aí nós sabemos, poxa, é um arquivo de texto, beleza, stat. E aí aqui eu consigo obter mais informações. Então são dois comandos para se obter informações de arquivos. Eu consigo, por exemplo, saber que ele é um arquivo regular. Eu consigo saber a permissão de acesso, tanto no formato textual quanto no formato numérico. Eu consigo saber quem é o dono do arquivo e o grupo dono desse arquivo. Quando ele foi acessado, quando ele foi modificado, quando ele foi alterado e quando ele foi criado. Tá? Acessado, modificado. Acessado. Ele teve alguma modificação, teve alguma alteração nele, no conteúdo, e quando foi que ele foi criado. Legal? Ele tem 8 blocos, inode 263.918, e ele está nesse devicer. Está nesse devicer e nessa partição. E só é linkado no sistema operacional uma única vez. Legal? Então eu poderia chegar aqui e falar assim, não, bin, ele é um apontamento. Tá aqui, ele é um link simbólico. Aqui está o número de blocos que ele tem. Ele é pequenininho, porque ele é um link simbólico. Né? Ele não tem nenhum bloco completo, porque até 10 partes, até 10 pedaços, né, do tamanho do bloco, ele armazena direto no inode, né? É uma restrição do Debian. Na verdade, dos sistemas operacionais Linux em geral. Inode 14, linkado uma única vez. Permissão de acesso, quem é o dono, quem é o grupo, e aqui você tem datas. Legal? Então, o stat traz mais informações que o nosso amigo file, tá? O Linux, ele não observa a extensão do arquivo. Então, por exemplo, vamos lá, quer ver? Se você chegar aqui e falar, legal, CD, legal, nano texto, certo? Melhor, por exemplo, exemplo, certo? PPB, Botafogo, está uma bosta. Botafogo é o pior time do mundo. Eu odeio minha vida por ser botafoguense. Legal? Porra, expressei todo o meu ódio aqui. Ctrl X, Y, ok. Legal. File, naturalmente, exemplo. Legal? Então, vamos lá. Ele é um texto TF8 devido à acentuação. Legal. Então, se você fizesse isso no mundo Windows, não seria nada. Por quê? Não tem extensão. É por isso que o mundo Windows ele é tão ligado à extensão. Então, por exemplo, mv exemplo.txt, certo? Legal. E aí, se você vem cá e agora fala .txt, certo? Olha só, eu renomeei o arquivo. Então, ele continua sendo Unicode. Tá bom. E aí eu viro e falo assim, não, beleza, eu quero que ele seja agora exe. Né? É isso? Se fosse o Windows, ele seria o executável, né? O Linux não. Como assim? O Linux, ele compreende o conteúdo e o cabeçalho do arquivo. Então, o mundo Linux, ele não está atrelado à extensão. No mundo Windows, sim. Por exemplo, você quer transportar um malware pela rede, a rede ela é policiada, né? Ou você quer transportar um dump de um banco de dados roubado de uma rede, né? O que a galera faz? Cara, renomeia para pôr TXT de arquivo doc. Doc, cara. Docx. E sobe pro Google Drive, sobe pro Azure Drive, essas porcaria, o OneDrive no caso, né? Sério, cara.
e passa pela rede. O malware passa pela rede. O dump passa pela rede. Basta você alterar a extensão. Entenderam? Linux não. Linux, o conteúdo, o arquivo, ele é baseado, então, o que é o arquivo é baseado no seu cabeçalho, certo? Todo cabeçalho de arquivo, ele tem aqui, então, você tem uma representação aqui, tá? Numérica aqui, em hexadecimal, né? E então você pode converter ele aqui em texto. Você vai ver que tem alguns pontos desse arquivo do cabeçalho que diz o que é aquele conteúdo do que tem lá dentro. Então você conseguiria saber assim. Existe um tipo de arquivo chamado arquivo poliglota, que é um grande problema no mundo da segurança, é o tal do arquivo poliglota. Arquivo poliglota. É um arquivo que, na verdade, ele é uma pancada de arquivos. Ele é mais de um arquivo, de um tipo de arquivo, entendeu? Arquivos poliglota, o melhor amigo de um hacker. Cara. Então você consegue fazer com que o arquivo seja, por exemplo, nesse exemplo dele, tá? Olha só. Ele é um JPEG image e também um arquivo PHP. Então ele está escondendo um arquivo malicioso em PHP dentro de uma imagem, utilizando uma estrutura. Então ele injeta dois cabeçalhos. Para que isso aconteça, meu amiguinho, ele tem que injetar esse cabeçalho de uma imagem junto com o cabeçalho de um PHP. Para ele conseguir fazer um arquivo poliglota que tanto é imagem como é um arquivo PHP malicioso, maldoso. Olha só. E consegue fazer um upload e passar pelos mecanismos de defesa. É sério, coleguinha. Ele passa pelos mecanismos de defesa. Porra, mano. E é assim que se invade muitos servidores pelo mundo, tá, gente? E aqui ele explica justamente essa matéria, tá muito boa pelo que eu vi, só passei o olho, tá? Aqui ele fala inclusive sobre os trechos do arquivo, o que tem que ter, em hexadecimal, em tal posição, para ser um PDF, para ser um JPEG, para ser um PHP. Nem todo arquivo, tá, pode ser poliglota com outro arquivo. Então, tem alguns clássicos. Então, fique atento com relação a isso, tá? Então, uma inspeção profunda no arquivo conseguiria saber, ou seja, não basta você simplesmente pegar que ele é PNG ou que ele é um JPEG e parar. Você tem que buscar em todos os bits se ele é outra coisa também. E aí você acharia, tá? Geralmente essa inspeção profunda demora pra caramba e ela engana 99,999% dos especialistas em security, que são os fracassados que acreditam em extensão de arquivo. Entenderam? Não, pô, vocês não estão em qualquer lugar. Vocês estão aqui comigo. Então, cara, nunca acredite na extensão de um arquivo e nunca acredite no banner inicial aqui do arquivo, tá? Tem que fazer uma inspeção profunda nos bits do arquivo para que você tenha certeza que não é um arquivo poliglota. Isso dá um produto, tá, gente? Se vocês quiserem fazer uma ferramenta de upload com esse tipo de produtificação, você pode fazer, tá? E vender para as empresas, cara. Óbvio pra caramba. Lógico que você não precisa de entregar esse know-how que você está adquirindo. Produto fechado. Compila ele em C++, cara. Muito bom. Bom, você sabe, né? C++. Se quer vender alguma coisa, compila em C++, cara. Se você quer vender alguma coisa. Senão, você entregar o código, tchau. Cara, CKSAN, cara, ele é muito importante mesmo, principalmente para forense de dados, cara. Então, vamos lá. Como que você deve fazer a forense de dados da forma correta? Eu tô sem ferramenta de desenho. Peraí. Por isso que eu não vendo essa Color Paint, certo? Então, digamos que chega um computador na sua empresa, certo? Legal? Então você clona, Ctrl+C, Ctrl+V. Você clona o disco. E se você tiver dinheiro, clona o disco de novo. Esse aqui você põe no envelope.
assinado. Tem que ter assina. Faz assim, compra uma etiqueta branca. Compra uma etiqueta branca, certo? Cola a etiqueta branca aqui, aonde é o teu... aonde fecha. Cara, eu não tô achando aonde limpa essa bosta aqui, cara. Quase que eu... Quase que eu falei um palavrão sinistro. Eu acho que isso aqui limpa, cara, essa bosta. Porra. Cara, eu tô apoiando a ferramenta, cara. Ah, já sei como limpar. Então você cola uma etiqueta branca e aí tu vem e assina. Legal? Aí tu assina aí. Tá lá. Esse disco fica no cofre. Vai pro cofre. Isso aqui, então você manda isso aqui para a TI, certo? Fazer análise. Legal? Bom, a primeira coisa que essa TI vai fazer, ela vai fazer uma grande tabela gigantesca dos arquivos. E aí, que nível que foi infectada essa máquina? Foi do sistema operacional? Então, cara, infelizmente a tabela vai ser gigantesca. Tá? O hacker pode ter escondido um monte de coisa no /bin, no SR-bin, no SR/bin, no SR/SBin. O cara pode ter corrompido os ETCs da vida. O cara pode ter feito a desgraça. Não, a invasão mostra, pelos logs do sistema, eu já mostrei arquivos de log onde ficam, que somente foi ali manipulado arquivos de usuário. Certo? Então já é /home, tmp. Bom, e aí faz uma tabela do CKSAN e nome de cada arquivo, certo? E então é feito um laudo. Aí vai procurar malwares, buscar tudo, buscar os cabeçalhos dos arquivos, vai entender que desgraceira é cada uma das coisas, vai localizar malwares. Então vai pegar o CKSAN e vai colocar lá no documento o arquivo tal, CKSAN tal, foi localizado como um malware dentro da área do usuário, do modo não com acesso não privilegiado. Ele não foi executado como não privilegiado, como privilegiado, foi só como não privilegiado, né? O arquivo ele é classificado como LIN 2, não sei lá o que. Ele é do tipo ransomware, aí coloca a classificação, o nome dele é tal, não é? Usado pelo grupo geralmente hacker número tal. Legal? Beleza. CKSAN tal. Aí vai ter auditoria. Na hora que tiver auditoria, você equipe pode ter sido, na verdade, um agente interno malicioso fudendo outra pessoa. Então eles vão abrir o envelope, vão tirar o disco e vão fazer um depara do CKSAN aqui. Eles vão fazer um depara do CKSAN. E se o CKSAN, no depara do CKSAN, provar que você realmente não alterou o arquivo e que você analisou o arquivo cru, como você pegou do disco, então não foi você, analista de security, que quis fuder alguém. Na verdade, alguém se fudeu. E não é você. Por isso que eu não vendo esse curso da Udemy, cara. Entendeu? Então, CKSAN é um comando muito utilizado mesmo. Pode usar à vontade o CKSAN, tá? CKSAN, /etc PASWD. Legal? E aqui eu tenho o código de alteração dele, certo? Quer dizer o seguinte, se eu triscar no conteúdo desse arquivo, cara, basta eu triscar no fechamento de linha, tá? Ele vai mudar esse código. E ao mudar esse código, eu sei que o arquivo foi alterado. Então o CKSAN, eu posso guardar ele para verificar a integridade do arquivo. Então vamos lá. Tem um arquivo que agora eu vou ter que colocar, desculpe, o superusuário, porque ele não pode ser lido por qualquer pessoa, tá? Sudo, tá? CKSAN, etc shadow, né? Legal? E aqui está o CKSAN. Quer dizer que se alguém triscou a mão e alterou esse CKSAN, deu merda.
Deu merda. Quer dizer que alguém modificou esse arquivo. Aí eu ligo para o especialista de TI. Alguém alterou a senha do administrador de rede, da máquina tal? Não. Sério mesmo? Então fudeu, fomos invadidos. Então o Secação ele serve para isso também. Legal? Então fudeu, fomos invadidos também. Legal? Por isso que eu não vendo esse curso da Udemy, cara. Você tem o Compare Tool, né? O CMP. Compare Tool você pode, o CMP, e você pode comparar arquivos, tá? Então vamos lá. Galera, se alguma coisa eu estiver falando que você não estiver entendendo, CMP, que é o comando. E aí ele coloca, ó, compare file 1, file 2, file 3, file 4. Vai dando enter. É o more. Esse aqui é o more, galera. Vai dando enter, ele vai mostrando linha a linha. Que de kit ele sai. Legal? Então, CMP, por exemplo, barra, olha que interessante, etc, network, interfaces, não é isso? Lembra que nós fizemos uma cópia? etc, network, barra, interfaces.old, lembra? Opa, não tem o old, não? Ai, caramba. Fiz merda, hein? Não é que eu fiz merda, eu reiniciei o Linux. Então vamos lá. CP. Eu vou copiar, tá? Ó. Vou copiar barra etc, network, interface. Interface, certo? Opa, ponto old. Ah, não tenho permissão, caramba. Ainda bem que eu tenho permissão e fiz merda, hein? Sudo, legal. Sudo nano, por exemplo, etc, network, barra interface. Aí eu vim aqui alterar, certo? Aí eu vim aqui e coloquei isso aqui. Ah, uma linha idiota no comentário, certo? E aí eu Ctrl X, Y, OK, salvei. Clear. Salvei, eu fiz uma alteração, certo? Então eu posso utilizar aqui o comando CMP para verificar essa alteração. Ele está dizendo para mim que tem uma diferença entre o interfaces e o old. A diferença é de mais ou menos, né, 100 bytes, cara. Eu escrevi exatamente 100 bytes, acredito. Na linha 3. Então quer dizer que eu poderia muito bem chegar aqui, abrir ele com nano, Ctrl C, e aí eu coloco a linha 3. Opa. Ai, caramba. Era Ctrl C mesmo? Não. É Ctrl X. Peraí, Ctrl Underline. Lembrei, ó. Ctrl Underline. Eu não tô falando que eu não gosto desse negócio de... O Ctrl... Cara, esqueci, cara. Esqueci, porra. O Ctrl C, ele mostra a linha que eu tô. Essa é a linha 3. Esqueci. Puta que pariu. Tem aqui, ó. Go to line. Ah, cara, acho que é... Peraí. Ctrl barra. Tecladinho. Aí eu coloco o número da linha. 3. E dou um Enter. Ele me move pra linha, tá vendo? Aqui o cursor. Ah. Porra, que foi mal, galera. Ctrl X. Isso é o que? O excesso de trabalho. É o excesso de trabalho. Legal? Então, estou mostrando aqui para você como que você vê a alteração de arquivos. Cara, isso é muito importante, cara. Cara, exemplo, você faz uma modificação ou alguém fez uma modificação e as coisas pararam de funcionar. Pô, compara os dois arquivos de configuração. O anterior e o atual. E é comum você deixar o old para trás. É comum deixar o old para trás, cara. Nenhum problema. Tá? Beleza? Coleguinha. Próxima aula nós vamos falar sobre criar arquivos, remover arquivos de diretórios e tudo mais. Até mais. Tchau.